Fala, pessoal. Em responder o comentário e a pergunta do Júnior Inácio, que perguntou sobre clicar demais, e a do Rafael Cortes, que ele fala sobre ter perdido a coragem de clicar. E aí, pensando no que poderia ajudar, eu relembrei lá atrás, quando eu começo em 2005, onde eu peguei uma grana minha, perdi, aí eu pensei em recuperar, e aí o que eu fiz? Na corretora eu cliquei lá, maiores altas do Ibovespa, né? E aí me apresentaram mercado de opções. E aí eu entrei lá, consegui recuperar um pouco daquele dinheirinho que eu tinha no começo. Minha mãe me perguntou se dava para ganhar 10% por mês na bolsa. Eu falei com uma puta prepotência, claro que dá. Ela me deu uma grana. Essa grana ela tinha vendido um terreno e eu comecei a operar. Então tinha dia que eu ganhava 70 mil, 80 mil, mas eu também perdia 120 mil operando opção, super alavancado. Clicava por clicar e começou a dar tudo errado. Até que 7 meses depois não tinha mais grana. E aí eu entro numa fase onde eu fico de setembro de 2006 a março de 2007 sem ter coragem de clicar. É engraçado. Porque tô pensando aqui, onde eu tô agora. Tô no quintal da minha casa. Eu resolvi vir pro mato, fugir da Cidade de Pedra, São Paulo, porque eu não aguentava mais trânsito, calor, corporativismo. Então, assim, trabalho dando aula, faço meus investimentos, então não tinha necessidade nenhuma de ir para São Paulo. Então resolvi vir por meio do mato para dar a banana para os macacos que vêm aqui, e isso me faz feliz. Isso é meio que um estilo de vida. Ser trader precisa ter um estilo de vida. Então, quando a gente chega na bolsa, a gente chega meio que com o interesse correto, porém pelos motivos errados, né? Pouquíssimas pessoas aqui chegam para operar porque falam assim, olha, eu preciso crescer, eu sou novo, eu preciso aprender a fazer isso, que pode ser muito legal. Não, o cara chega porque ele perdeu o emprego, chega porque ele precisa vender o almoço e comprar a janta. Esse despreparo inicial que faz com que a gente chegue aqui, por mais que seja um mundo maravilhoso, um mundo cheio de oportunidade, ele pode ser um mundo muito cruel, no sentido de raspar você todinho e você ficar sem dinheiro. Eu passei pelos dois sintomas, tanto de clicar demais, e aí eu operava muito pesado, e logo que eu entrava no trade, eu estava com um financeiro muito grande, então assim, eu nem deixava chegar no alvo, não deixava cumprir a minha estratégia, porque o financeiro que estava ali, ele estava errado. Era grande demais e eu acabava encerrando as operações e todo ponto eu achava que era uma oportunidade. E acaba que quando você clica demais, você quase sempre encerra as operações certas no meio do caminho, em lugares muito iniciais, no começo do movimento. Mas todas as vezes que o seu setup fosse dar errado, eu ia tomar um stop cheio e isso acaba entrando, formando uma bola de neve, né? E para mim, essa história de ganhar pequeno, perder grande, ter que clicar o tempo todo, achar que tem operação em todos os lugares, fez também eu criar uma ferida muito grande, que era o dano financeiro, que me fez ter medo de operar. E aí eu fico sem ter coragem de clicar no botão, ali de setembro de 2006 para março de 2007. Então, hoje eu consigo ver que se você não tiver uma preparação, um planejamento, você conseguir se dar tempo, planejar os acontecimentos para você poder medir o seu desempenho, a sua evolução, é muito fácil se decepcionar. E você decepcionado, você descontente com a situação, é muito difícil de você conseguir mudar.
porque você não consegue ver se o plano que você tinha no início ele está sendo traçado mais lento, mais rápido, menos rápido, e você acaba focando em coisas diversas, tipo recuperar dinheiro, achar que tem operação em todo lugar. Então, assim, para ambos os casos, eu tenho certeza que foi a questão de não ter feito um planejamento que me fez clicar demais, perder dinheiro, o dano financeiro me gerar medo e eu ficar sem coragem de clicar. Uma coisa não anda sem a outra, entendeu? Não dá para você ter stops pequenos se você não tem lucros grandes. A conta não fecha. Nenhum setup ele acerta 100% do tempo. Então, para eu ter um stop pequeno, eu preciso ter um setup que quando acerta bastante, em termos de quantas vezes em relação a quanto eu perco, eu estou ganhando quando eu ganho. E se eu encerro rapidamente as operações, baseado em 50% das operações não dar errado, 60%, e quando eu perder grande, se eu ficar clicando o tempo todo, eu entro num círculo de rato, na roda gigante dos ratos, que eu acabo não saindo. Apesar de você ganhar bastante operação, você não consegue ver que exatamente por entrar e sair muito rápido, você está cometendo erros. E eu não estou falando aqui de scalp, propriamente dito. Até porque o clicar demais significa, por exemplo, eu vou fazer um scalp de 80 pontos. Aí eu quero entrar. Eu entrei, com 15 pontos eu fecho. Seria a mesma coisa se eu quisesse fazer um day trade, eu tenho 400 pontos de alvo, subiu 40, eu já mato. Então assim, eu nunca fico para pegar o alvo todo. Então acaba que eu nunca ganho aquilo que eu planejei, que o cérebro está condicionado a aceitar como ganho, e me faz gerar necessidade de pensar, eu preciso de mais uma operação. Eu precisando de mais uma operação, óbvio que o seu cérebro vai ficar olhando para o gráfico e tentando te induzir a falar assim, tem uma oportunidade aqui, outra ali, outra aqui, e aí você não para. Então, uma das coisas que vocês precisam entender é que para se operar, seja swing trade, position, day trade, scalp, comprar imóveis, você precisa ter uma série de regrinhas para você determinar onde você entra, o que você espera, qual é o tamanho de mão. Às vezes a gente não entende, mas se eu entrar com uma mão pequena, não importa quantas operações eu faça, o resultado sempre vai ser insatisfatório. Se eu entrar com uma mão muito grande, eu nunca, basicamente, consigo pegar o lucro grande. Por quê? Porque aquele financeiro ele me comove tanto que faz com que eu encerre, que eu mexa no stop, que eu interfira na estratégia, porque eu estou além da minha vontade. Então eu tenho que transformar tudo isso em algo tranquilo. E aí entra o detalhe de você chegar pelos motivos errados. É óbvio que você precisa aprender a rentabilizar o seu patrimônio, o seu dinheiro, os seus investimentos, seja lá com o que for. Se você arrumar uma empresa de sociedade que você possa rentabilizar o seu patrimônio e isso dê certo, é bacana. Se você quer fazer isso em bolsa de valores, também é bacana. Se você não quer correr tanto risco e quer fazer isso em fundos imobiliários, fundos multimercados, também. Você quer mais tranquilidade, você pode tentar fazer isso num renda fixa. Agora, quando você se predispõe a fazer day trade, você tem que ter as regras do day trade. Se você quer fazer scalp, você tem que ter as regras do scalp. E quando eu passo por essa dificuldade, o que me faz mudar, virar a chave, claro, eu tive o perdão divino, recuperei a grana que eu havia perdido, então assim, eu tapei a ferida com uma tábua por cima e ela não existe mais, é rápido. Mas foi criar regras para evitar que eu entrasse nessa roda gigante. Então, assim, as regras operacionais, elas não existem para te limitar, e sim para te controlar, tá certo? Não é um empecilho falando, nossa, eu estou me limitando, eu tenho mais potencial. Não, é para você ir regrado e conseguir galgar maior tamanho de mão, maior lucratividade
de acordo com o que você assimila a experiência que o mercado vai te dando. Você vivencia mercado bom, mercado ruim, você vivencia uma fase sua, pessoal, boa, ruim, onde tudo dá certo e de repente tudo dá errado. E aí você começa a entender o seu setup, onde que ele funciona mais, onde que ele funciona menos. Então, se você quer curar o clicar demais, você precisa fazer um planejamento. Então, assim, basicamente, para todo mundo que estiver vendo esse vídeo, ninguém procura aprendizado quando está ganhando, assim, 99% das pessoas. Então a gente já pode dizer assim, ó, você sabendo aí, você tem que resetar o setup, zera, começa a contar daqui para frente, faz o seu planejamento, cria espaçamentos de tempo para você se autoavaliar e tenta crescer naturalmente, conforme você ganha dinheiro do mercado. Então, começa com uma estratégia, pensa assim, você opera grande hoje, se você reduzir sua mão drasticamente, você vai perceber que o financeiro ali que está correndo, ele não te incomoda, ele também não vai te satisfazer, mas ele vai permitir você deixar a estratégia evoluir porque você não se importa mais com aquele financeiro. Isso vai fazer com que você vivencie uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes o seu setup e você vai conseguir fazer o seu cérebro entender, olha, você não deve matar a operação no início porque você acerta. Ao longo do tempo, o seu cérebro vai aprender que aquela condição que você está entrando, ela estatisticamente é positiva para você. Como o cérebro quer o seu bem, ele acaba agora fazendo assim, nossa, isso aqui é legal, então eu vou adotar como postura. Quando eu falo para as pessoas que eu mudei como ser humano, tem muito a ver com isso, porque assim, eu aprendi que se eu condicionar o meu cérebro a coisas boas, eu tenho mais sucesso. Só que no início, o cérebro não entende aquilo, por mais que você fale, nossa, aqui ó, fulano se deu bem, ciclano se deu bem, o seu cérebro, ele não tem aquilo como bom, ele não teve a experiência. O cérebro é uma ferramenta que ele vai tentar sempre te condicionar a fazer coisas que você se sinta na zona de conforto. É a história da tábua de madeira no chão. Se você for caminhar por ela, você consegue no chão. Se você levar a 5 metros, o nosso amigo cérebro, ele vai falar assim, opa, você vai cair. Se você cair, você quebra a perna, você pode morrer. E isso vai fazer com que os alertas do cérebro sejam automáticos. Então, sabendo disso, você precisa vivenciar pequeno, algo que não se incomoda, e vir crescendo devagarzinho, para que ele vá associando que aquilo é bom, que aquilo é uma coisa de conforto para você. E aí você vai conseguir clicar menos, porque você vai conseguir agora buscar um objetivo maior, e quando você voltar para a sua mão original, isso aqui agora vai estar satisfatoriamente te dando satisfação, tá certo? Você vai ter a satisfação financeira também. Hoje, você não tem essa satisfação financeira, por quê? Porque você está encerrando as operações muito curtas, te obrigando a fazer muito mais operações, porém, a sua perda ela é grande, tá certo? E aí a conta não fecha, então você fica nessa roda gigante aí o tempo todo e não sai do lugar. Por isso que você clica muito. E o teu cérebro, quando você ganha pouco, não é satisfatório financeiramente, ele vai sempre te falar, eu preciso de mais uma, eu preciso de mais uma. Vai te obrigar a clicar o tempo todo. E já o colega da perda, ele tem que entender o seguinte, existem 3 motivos para você ter medo. O primeiro é você não poder perder, você não tem o que perder. Tá certo? Você não pode perder e essa situação não permite você clicar, porque você fala, se eu perder eu não tenho mais. Se eu perder eu não tenho dinheiro para pagar minha conta, fazer meu supermercado. A outra maneira é você ter um trauma, né? Você tomou muita porrada do mercado e você gerou uma trava psicológica e o seu cérebro falou assim, toda vez que eu entrei, o que aconteceu? Eu tomei no cu, perdi tudo. Então na hora que você vai clicar, o teu cérebro vai te ferrar porque ele vai falar, cara, isso aqui é ruim pra ele. Ele passou depressivos momentos, entendeu? Então o teu cérebro vai trabalhar contra. Nos 2 casos. Mas são situações diferentes. Você não pode perder, não tem dano financeiro, mas a necessidade de usar aquele dinheiro, ou aquele dinheiro ter
uso para outras coisas não te permite clicar. E outra, você apanhou demais no mercado. E em ambos os casos, o teu cérebro vai tentar te pôr numa zona de conforto. E assim, qual que é a zona de conforto para quem não pode perder? Ele vai dizer, não gasta, é simples. Então ele vai sempre fazer você hesitar. O cara que perdeu, imagina na época que ele estava perdendo, ele vem assustando o cérebro o tempo, nossa, e o cara não dormia, pensou em se matar, e era o único dinheiro, ele foi se lascando tudo. Tá certo? Então, esse é um dos motivos. Então, você tem que levar isso em consideração. O outro motivo, ele tem a ver como se a gente fosse Salim Mushiba. O turcão, mão fechada, que tem um apego demais ao dinheiro e ele não aceita perder. Isso é cultural, é baseado na sua essência de vida, como você lida com as coisas. Eu já falei para vocês assim, quando eu voei, foi justamente quando eu deixei de ter a obrigação de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Como é que isso aconteceu? Eu tinha uma empresa, essa empresa começou a dar lucro, e o lucro me permitia ficar bem na vida. Então, a partir dali, eu falei, e se eu perdesse 100 reais? Eu falei, foda-se. E aí eu fiquei bastante tempo, ganhando, perdendo 50, 60, 80, 100, 150, 200, e aí você vai se acostumando, você vai entender que isso é uma moeda de troca. Para você ganhar aqui, você pode ter que dar ali. E aí, entra 50 reais, sai 50 reais, até uma hora que você vai tomar banho, cara. Eu não aguento mais, perder ou ganhar 50 reais não faz diferença nenhuma para mim. Então, isso vai acontecendo, e é até como eu mudo de fase lá em 2014, onde a importância de ganhar 500, 600, 800 reais era mínima para mim. O que era 500 reais? Era um stop, ok? E aí passei de fase e eu galguei algo maior. Então, para você que está clicando de menos, você tem que entender que você precisa condicionar o seu cérebro, assim como o cara que clica demais. Os fatores são diferentes, mas o cérebro é uma ferramenta que ela entra em modo de defesa de uma única maneira. O que eu fiz? Eu fiz regras para não voltar a vivenciar situações esdrúxulas, situações que eu sabia que eu dava aqui pro qual, eu virava o chave, sabe? Congelava. Então, assim, esse tipo de situação é ruim. Então, as minhas regras operacionais, elas visam gerar um campo de força para não deixar essas coisas voltarem a me atormentar. E vocês precisam fazer exatamente isso. Um conjunto de regras que não permitam você cometer erros que vão fazer os seus fantasmas te atormentar. Beleza? Valeu!